que esse material ele é individual, intransferível, e eu aqui já comecei a preencher o meu como um exemplo para vocês, tá bom? Então, coloque o seu nome, coloque o mês e o ano que você iniciou o preenchimento desse plano. Como eu falei, esse item aqui, essa parte, refere-se ao momento passado, ou seja, você olhando pelo retrovisor, o que você percebe? Quais foram, né, as ações bem-sucedidas, aquilo que não funcionou muito bem, o que te trouxe mais alegria, né? O dia que ficou marcado no seu trabalho como algo ideal que tenha acontecido, e por que você é grato, por qual coisa você é grato. Então, eu coloquei aqui as minhas respostas, apenas como um exemplo, não vai aparecer, essas respostas não vão aparecer no material que você adquiriu, eu coloquei aqui apenas como uma exemplificação nesse vídeo, né, para você assistir. E essa parte aqui ainda analisando o passado, para você, qual é a cara do sucesso? Ou seja, se nós tivéssemos que descrever, né, como é o sucesso, como você descreveria? Que cara o sucesso teria? Tá ok? E aí, lembrando dessas perguntas, o que você estava fazendo quando você se viu no auge da sua vida profissional e da sua vida amorosa? Você estava fazendo o quê? Quais foram os seus maiores desperdiçadores de tempo? Ou seja, o que você fez que, quando você percebeu, é, sentiu que o tempo estava escoando entre os seus dedos? E quando foi que você mais se divertiu? Essas respostas, elas vão ativar em você sensações, emoções que são muito pertinentes para que você possa trilhar aí esse caminho, né, para 2023, buscando exatamente aquilo que deu certo, aquilo que você fez que te trouxe grandes resultados, né? Resultados satisfatórios. Então, busque no passado essas informações que levam você a ter estratégias, né, que vão potencializar as suas estratégias para o momento daqui para frente, ok? A gente vai parar nesse momento e nós retornamos para dar continuidade à explicação desse material. Foi. É o diário visionário. Esse planner, ele tem essa proposta de incentivá-lo ou incentivá-la a visualizar o seu futuro, a perceber o quanto real pode ser esse futuro, desde que você combine aí elementos relevantes, para que você possa prosseguir. Porque uma meta não é um verbo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Uma meta é exatamente você compreender onde você está e para onde você quer ir, utilizando as estratégias adequadas. Então, como você pretende atingir as suas metas? Como? Quais serão as estratégias que você vai utilizar para o alcance das suas metas? Por exemplo, se eu quero viajar em outubro, fazer uma viagem internacional, o que eu preciso
colocar em prática como ações para que eu consiga atingir essa meta da viagem internacional no final do ano. Então, são passos e procedimentos que eu preciso executar para não chegar em outubro frustrada, porque não é só a questão do dinheiro em si, da compra da passagem, né? Há outros elementos que precisam ser planejados, preparados, para que você não tenha sustos, né, nem surpresas desagradáveis neste momento. Então, como você pretende atingir essas metas? Você sabe por que essa meta é importante? Ou seja, se eu me programo e se eu coloco essa meta de uma viagem internacional até o final do ano, eu preciso saber por que ela é importante para mim. O que vai acontecer no final do ano que essa viagem vai ser como uma premiação, vai coroar, né, algum momento. Ou seja, o que significa essa viagem que eu dei como exemplo no final do ano? O que ela representa para mim? Você sabe o que deve ser feito para a sua meta ser atingida? Então, para quem vai fazer uma meta parecida como essa e que quer fazer uma viagem internacional, ela precisa checar o seu passaporte, se não tem ainda, fazer todo o processo, né, junto à Polícia Federal para retirar o seu passaporte. Se for para um país que precise de um visto, né, organizar e se planejar para ter esse visto a tempo. Então, todos os trâmites precisam ser realizados, fazer a sua reserva financeira para que você tenha um valor, né, considerável, não só para a compra da passagem, como para a estadia e fazer o seu consumo durante o período de dias em que você estiver nessa viagem internacional. Então, você precisa destrinchar essa meta em vários procedimentos que antecedem a meta propriamente dita, né? Que é, no caso, a data da viagem. Como você vai executar as ações para atingir a sua meta? De que forma você vai executar essas ações? Essas ações, na realidade, são apenas de responsabilidade sua, ou você vai colocar outras pessoas responsáveis também para te auxiliar na execução dessas metas? Então, isso é importante que você tenha escrito para que nada se perca no caminho. Então, no próximo vídeo, nós continuaremos aqui com mais informações sobre o Planner. Até já! Desse plano anual, porque apesar dele ser trimestral, você já vai colocar aqui quais são as metas principais para cada trimestre. Então, temos aqui as metas do ano, e aí você vai colocar qual é o ano, no caso 2023, você vai colocar a data que você vai estar preenchendo e colocando as 3 metas principais do primeiro trimestre, tá? Para você focar. Depois você vai fazer a mesma coisa, focando no segundo trimestre, repetindo também para o terceiro trimestre. E, por último, as 3 metas principais, com foco aí para serem executadas no quarto trimestre. Bom, as metas do primeiro trimestre, né, são os primeiros 90 dias, você vai escrever nessa tabela, partindo do princípio que você já registrou quais eram essas 3 metas principais naquele slide anterior, né? Você vai repetir
essas 3 grandes metas que você quer atingir nesse primeiro trimestre, ou seja, nos próximos 90 dias. Tá ok? A meta 1, meta 2, meta 3. Você também vai escrever por que você quer atingir esta meta número 1, a meta número 2 e a meta número 3. Aqui, nessa parte do planner, você vai escrever seu foco para o primeiro mês, ou seja, as tarefas que você precisa desempenhar, né, ou desenvolver nesses 30 dias, tá ok? Você vai escrever qual é a área da sua vida em que você vai realizar essas ações, quais são os objetivos e é, relatar nessa tabela as ações relacionadas a cada meta, tá ok? A mesma coisa você vai fazer para o segundo mês, ou seja, agora observando os outros 30 dias, né? Já estamos aí num total de 60 dias. Quais são as metas que você precisa desenvolver? Aliás, quais são as ações que você vai desenvolver para alcançar essas metas? E, por último, a tabela agora para o período final desses 90 dias, ou seja, os 30 últimos dias, quais serão essas ações que você precisa colocar em prática para dar aí essa sensação de dever cumprido, para que você esteja ao final dos 90 dias com a sua meta realizada e cumprida. Ok? Então, é muito prático e nós vamos dar continuidade daqui a pouco à explicação final desse planner. Até já. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja bem. Dando continuidade à explicação de como você pode executar este planner com mais efetividade para o alcance aí dos seus objetivos, das suas metas, né? Nós vamos mostrar um pouquinho mais dessas partes, né, do planner em que você precisa ter muita clareza daquilo que você vai preencher. Então, vou novamente compartilhar aqui o planner aqui na minha tela para você para você acompanhar junto com o material que você adquiriu. Bom, nós colocamos a título de exemplo os primeiros 30 dias como sendo janeiro de 2023, mas pode ser em qualquer mês em que você iniciar o seu projeto de planejamento para alcance de metas, ok? Então, aqui está o calendário de 2023, de janeiro de 2023, dando sequência aqui para que os primeiros 30 dias sejam efetivos nas suas ações planejadas, o que é preciso? Que esses 30 dias sejam desmembrados em semana, não é mesmo? O que acontece amanhã é resultado daquilo que você faz hoje. E o que você vai atingir de objetivos daqui a 90 dias também é resultado de cada ação que você desenvolve no seu dia a dia, no seu cotidiano, ok? Por isso, nós fizemos aqui a proposta de um planejamento semanal, ou seja, para o primeiro mês da sua execução trimestral. Vamos supor que seja janeiro. Você vai estipular agora
as ações da primeira semana, semana 1, que vai no caso aqui, janeiro, né? Do dia 1, que foi domingo, até o dia 7, que é sábado, ou seja, uma semana, do dia 1 ao dia 7. E você vai dar, nesse caso, nessa primeira semana, você vai dar atenção às suas emoções ou à sua razão? Porque muitas vezes as nossas emoções, elas não nos apontam para o melhor direcionamento do alcance das nossas metas, não é mesmo? Então, o que vai pesar aí na balança? Aquilo que as suas emoções estão direcionando, ou aquilo que a sua razão está falando? E aí tem, né, essa figura, essa imagem, né, do que você vai escolher. A emoção que pede para que você compre um carro, vamos supor que seja esse o desejo, né, emocional, ou a sua razão que te leva a pensar, a um movimento de você guardar um dinheiro para fazer a sua reserva financeira. Porque uma vez que, de forma emocional, você adquire um carro, você compra um carro, você se preparou para isso? Você fez o planejamento para isso? Ou você comprou de forma intempestiva, sem pensar, por emoção, pensando que daqui a pouco você vê como vai pagar, enfim, ao Deus dará. Ao passo que você, dando atenção à sua razão e fazendo um planejamento para a sua reserva financeira, em um determinado tempo lá na frente, de acordo com os aportes que você fizer, você pode comprar esse carro à vista, sem entrar em endividamento, em financiamento, enfim. Você pode se preparar, inclusive, para dar uma entrada melhor, né? E ficar, de repente, com um financiamento com menos parcelas ou parcelas mais suaves. Então, é sempre importante fazermos perguntas em relação à decisão de uma compra. E na semana 1, a proposta de reflexão é essa. Bom, na primeira semana, né, nesse planejamento semanal, para aquelas metas que você colocou dos primeiros 30 dias, lembra? Então, na primeira semana desses 30 dias, na segunda-feira, quais serão as suas ações? Na terça-feira, quais serão as suas ações? E você vai repetindo isso na quarta, na quinta e na sexta. Ou seja, escreva a sua vitória desse período da semana, de segunda a sexta, dentro das ações que você se propôs a fazer. Quais a que você realizou que você teve essa sensação de vitória que te deu maior satisfação? Então, a primeira semana útil deste planejamento semanal, daqueles primeiros 30 dias, né, que você se prontificou a realizar. Mas não para por aí, porque a vida não é só trabalho, não é só de vida útil, e você ainda pode utilizar o sábado e domingo, conforme for a meta que você planejou, para desmembrar em ações aí para alcançá-la. Se você é uma pessoa que ainda não tem uma renda suficiente para realizar essa viagem que você colocou como meta, você pode estabelecer um planejamento para iniciar uma renda extra. E aí, se você trabalha, né, durante a semana com a sua renda principal, que tal utilizar algumas horas aí do sábado ou do domingo, conforme a sua disponibilidade, para iniciar uma renda extra? Você pode utilizar isso como uma das ações, né, desmembradas aí para esse período de final de semana, visando aí o alcance do seu objetivo da sua meta trimestral.
ou, quem sabe, você já utilizou durante a semana estratégias de planejamento para o alcance de suas metas e quer utilizar o final de semana apenas para relaxar a sua mente, descansar com a família. Isso também entra no seu planejamento semanal nesse período de final de semana, como uma recompensa, né, para as suas ações desenvolvidas durante a semana, tá ok? E aí você também vai escrever a sua vitória deste final de semana dessa primeira semaninha planejada. E aí, você passou o final de semana trabalhando ou descansando? E você vai relatar a sua vitória de final de semana. Da mesma forma, isso vai prosseguir durante as próximas semanas, né? A metodologia é a mesma, ok? Tanto para a semana 2, como para a semana 3, quanto para a semana 4. E nós queremos que você seja muito abençoado, muito abençoada na utilização deste planner, objetivando aí o seu sucesso, a sua vitória, a sua conquista, e nós gostaríamos muito que você compartilhasse conosco. Por isso, após esses 30 dias, né, ou antes até, se você, à medida em que você for conquistando, que você for avançando, que você for prosseguindo, entre em contato conosco, acesse as nossas redes sociais e nos dê o feedback de como você tem sido abençoado, tem sido aí muito feliz, sucedido, bem-sucedido ou bem-sucedida utilizando este material. Desejo que você tenha um ano repleto de saúde, alegrias e realizações. Muito bom poder dividir esse material com você. Até a próxima e nós nos encontraremos em breve em outros cursos, em outros produtos que vocês adquiram do Instituto Lidere. Até mais. Muito obrigada.